Boa noite. Eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado, e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom, e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Ganhar, independente do adversário. Eu não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá, não lembro de outro time ter tanto volume, tenha tido tantas chances de gol. E até então o Maricá, se eu não me engano, teve 3 da Portuguesa. Não lembro de outro time que tenha feito tantas chances. Então estou orgulhoso pelo momento e vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente teve numa entrevista o Arrascaeta falando que você foi até a casa dele e que ele virou para você e falou: se você precisar me colocar no banco, pode me colocar. O quanto importa para você um grupo onde alguns jogadores te mostram que o elenco e a união desse grupo está acima de qualquer vaidade? Eu falei para ele que se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita dizer que esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, se eu não chamasse eles de amigos. Então, eu acho justo, que foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e vão incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade, né? Eu sei que do meu cargo para o jogador não muda, mas o jogador para o treinador ele vê como uma figura diferente. Eu já senti isso, eu já vivi isso. Existe um respeito, uma hierarquia, a hierarquia, mas esses jogadores, como eles são tão profissionais, tão grandes, eles sabem separar o que é o lado humano, o que é a amizade, do que é o profissional. E tanto é que em momentos determinados eu tomei decisões difíceis, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos, e eles nunca deixaram de ser próximos a mim por causa de alguma decisão. Aliás, a equipe sempre está na frente, e com isso eu vivo tranquilo, eles vivem tranquilo, porque eles sabem que eu estou sempre fazendo o que eu, Felipe, acho que é melhor para a equipe. E repito o que eu falei outras vezes: vou acertar sempre e não vou acertar sempre. Com certeza não vou acertar sempre. Mas o meu pensamento vou fazer sempre o que eu acho que é melhor para a equipe. E eles entendem bem isso. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Eu recebi mensagem de um amigo meu, que ele é flamenguista, falando sobre o jogo de hoje, e ele disse: cara, como é bom assistir o Flamengo jogar hoje em dia. Como é que é para você resgatar essa sensação do torcedor em todo dia que ele liga a TV ou vem aqui no estádio assistir o jogo do Flamengo, ele saber que ele vai ver um jogo de qualidade? E, claro, como você falou, algumas decisões podem ser contrárias, o Flamengo não vai garantir sempre vitórias e tudo mais, mas a qualidade do jogo tem sido incontestável. Em toda a partida o Flamengo tem mostrado que joga muito bem. Como é que é para você resgatar essa sensação do torcedor em estar feliz em assistir os jogos do Flamengo? Obrigado. Grande pergunta. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu, sim, joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe?
Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição e outros mil detalhes que não estão aqui. Então, esse foi o meu pensamento, né? E a chegada do Boto é interessante porque ele falou isso na outra entrevista, que ele quer criar um modelo de jogo para o clube, e onde o nosso modelo de jogo e o dele, a gente está em constante adaptação e atualização para que sempre o torcedor se sinta representado com o que está vendo no campo. Como você bem falou na pergunta, não sempre vai se ver o que o torcedor quer, não sempre vão ser só alegrias, mas que a intenção seja sempre jogar o futebol que deu alegrias para esses torcedores em algum momento, com o Zico, com o Leandro, com o Júnior, com o Nunes, com todos esses grandes craques, né, jogando esse tipo de futebol. Depois o Jorge Jesus resgatou isso e tentamos reproduzir o que o torcedor gosta de ver no campo. Okay. Tudo bem, Felipe? Parabéns por mais uma taça. Gilberto Júnior, canal Flamelo. Você já disse algumas vezes que, na sua crença, são os jogadores que se colocam no time titular. E aí você tem o Luiz Araújo, que entra pela direita e vai bem, pela esquerda vai bem, centralizado corresponde. Para você, o Luiz Araújo está nesse sentido? Ele está pedindo passagem, está se colocando no time titular? Sem dúvida. O Luiz Araújo é um dos jogadores aqui super importantes na equipe, e eu sabia hoje que, deixando ele fora do time titular, eu vou para casa com uma sensação de estar sendo injusto, né? Isso é bom para o treinador, porque ele está criando isso em mim. Ele não está sendo injusto, eu não estou me sentindo injusto porque ele é gente boa, ou porque ele me trata bem, porque ele me dá bom dia e me olha no olho, não. Ele tá me deixando com a sensação de que eu estou sendo injusto porque ele está mostrando e falando no campo. Esse é o tipo de jogador que eu quero. Depois o treinador ele tem que tomar decisões, porque todos os que eu decidi para começar o jogo hoje foi por algum motivo especial, pensando no plano de jogo, pelo momento, pela carga física, por mil coisas que eu possa imaginar, eu monto uma equipe. E hoje o meu pensamento foi não começar com ele. Mas são tantos jogos que com certeza ele vai jogar muitos jogos, como todos os outros jogadores de ataque, e o campo fala, e ele está falando no campo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disflá. Você acabou de falar do Luiz Araújo, mas eu quero saber se o Plata seria a posição dele que você considera ideal, ou você vê mais ele como um substituto para jogar mais por dentro, mais pelo lado mesmo. E queria que você falasse um pouquinho também sobre essa importância do Plata, que você já falou várias vezes sobre essa importância dele tática, e a gente vê ele se movimentando bastante. Então, como fazer com que coloque dois jogadores que estão provando que merecem ser titulares, e você só tem 11 lugares no time, né? Da mesma forma que eu falei da zaga, né? Vou ter que achar um lugar para todo mundo. Mas o bom disso é que nós temos, para o segundo tempo também, jogadores importantes entrando e depois melhorando ainda mais a equipe, né? E tendo esse tipo de jogador como Luiz Araújo, como Plata, ou como Bruno Henrique, como Juninho, todo esse tipo de jogador que um dia vão ter que entrar no segundo tempo, vão melhorar a equipe. O Plata é um jogador que foi, como eu disse nas outras entrevistas, foi pouco a pouco, trabalhando, sem falar, trabalhando, e cada vez que ele entrava, melhorava a equipe, era a sensação de perigo e detalhes táticos, detalhes que eu peço, e ele absorve todos eles, tanto ofensivos como defensivos, com e principalmente sem bola. São detalhes que fazem o Plata ser um jogador muito importante, fundamental para mim, fundamental. Porque, aliás, hoje ele jogou na melhor posição dele, que é por dentro, né? Para mim, na minha visão. Mas ele pode jogar na meia esquerda, pode jogar aberto na esquerda, pode jogar aberto na direita, jogou de atacante. Então é um jogador super versátil que nos dá muito, ajuda a defender, ataca, pressiona, faz tudo que o treinador pede. E, portanto, é um jogador fundamental para mim.